FM. Manhã Cidade. Entrevista. A Escola José Carlos Florencio é palco do lançamento dos livros de jovens autores. O evento acontece na sexta-feira, dia 26, na biblioteca da instituição. Vitor, vai ser uma tarde de literatura, bate-papo e muita música. Então, para trazer outros detalhes sobre o evento e falar também sobre essa produção literária da escola, né? Vamos receber aqui o professor de filosofia, Fred Santiago, e o estudante Pedro Vinícius Santos Silva. Meninos, sejam bem-vindos à Cidade FM. Desde já, parabéns, porque é uma iniciativa muito bacana. Professor Fred, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, Vitor. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. E, em primeiro lugar, para nós é sempre um prazer voltar. Aqui já estive em outros momentos nessa casa e para mim é sempre prazeroso voltar. E, sobretudo, para dividir com vocês e com nossos ouvintes essa alegria de poder anunciar em primeira mão que o evento literário que ocorrerá na próxima sexta-feira na nossa escola, na Escola José Carlos Florencio, que na verdade é a última etapa de outro evento que nós temos, que é a Semana de Filosofia, um evento anual, vai marcar a comemoração, né? A gente diz isso com muito orgulho, com muita felicidade, de que a nossa escola é a escola da rede municipal campeã em publicações literárias dos próprios alunos. Só para a gente ter uma ideia, um dado, nos últimos 12 meses nós temos 6 obras de alunos publicadas, o que dá um livro a cada quase 2 meses, né? E se a gente considerar que a gente vive uma geração muito ligada às telas, etc., que se distanciou muito da prática da leitura, que dirá da produção literária, é um motivo de orgulho para nós, e ainda assim levando em conta alguns estigmas que a gente faz em relação à escola pública, de problema, de incapacidade, etc. Então, para nós será um momento de muita felicidade, a gente tem muito a comemorar na próxima sexta-feira à tarde. E a própria filosofia em si, né, professor? Porque é sempre visto como algo, né, mais de quem tem um conhecimento intelectual maior, uma maturidade até para entender os dilemas, né? E aí o senhor falou muito bem, estamos na era da rapidez, né? Os meninos querem tudo muito urgente, né? Muito fast, né? Como a gente gosta de dizer. E como deixar a literatura, aliás, a filosofia atraente para esse público? Exatamente, Renata, você foi perfeita na sua abordagem. A gente tem desde sempre essa imagem, né, de que a filosofia é algo muito abstrato, destinada para alguns poucos eruditos, que seria um conhecimento muito distante da vida cotidiana. E a abordagem que a gente faz comumente lá na escola é exatamente o oposto disso. Né? Para vocês terem uma ideia, durante o evento da Semana de Filosofia, a gente tinha na nossa programação uma exposição de desenhos intitulada Filosofia Pop, em que os meninos misturavam pensamentos, filósofos com personagens da cultura pop, de música, de HQ, de game, e eles faziam uma mutação da simbologia dos personagens com as ideias dos filósofos, e isso deu uma exposição de desenhos. Então a ideia é exatamente o contrário, é mostrar que a filosofia está presente no nosso cotidiano, né? Tem algumas visões mais preconceituosas da filosofia como algo muito distante, mas a gente vai no sentido inverso, de mostrar que a filosofia está presente em todos os lugares, inclusive na cultura pop. Então, por que a filosofia não dialoga com esses aspectos que são, na verdade, muito mais próximos da realidade cotidiana dos nossos alunos, levando em consideração a faixa etária deles, que estão muito inseridos nessa cultura pop, e por que não aprender filosofia dialogando com aquilo que ele ouve, com o que ele vê, com o que ele troca ideia nas redes sociais. Então a pegada é exatamente o oposto da filosofia como algo abstrato. Ô Vitor, mas aí para os meninos conseguirem identificar, né, nos personagens atuais, dentro dos conceitos, né, da filosofia, do que já existe de clássicos e tradicionais, o conteúdo está sendo muito bem ministrado, né? E atrativo, né? O professor tem habilidade. Para aproximar. E aí, a gente pode ouvir agora o Pedro, né, que está aqui, é um dos autores, para entender, Pedro, como é que se dá isso na prática? Como é que a gente consegue, ou como você consegue, captar esse conhecimento filosófico e
vivenciar a tua vida e identificar que ele tem relação direta com o que você está vivendo no teu dia a dia. Bom dia. Bom dia, fico muito feliz em estar participando aqui, é um prazer muito grande. A filosofia é importante no meu livro, porque mostra que a gente precisa de alguém também para passar pelas dificuldades da vida. Meu livro é basicamente isso. Você não consegue passar pelas dificuldades sozinho, você precisa de um amigo, você precisa da sua mãe e do seu pai. Ou seja, a filosofia ajuda você a entender os problemas e a superar os problemas. Isso. O livro é basicamente isso. Olha, então aqui nós temos um outro elemento importante, né, professor? Estamos falando de um momento em que a saúde mental é tão importante. Então a filosofia passa a ser, então, uma ferramenta para ajudar nesse processo também, né? Exato. Inclusive, essa característica que o Pedrinho falou, ela atravessa todas as obras. Nós temos tem a obra de Pedro, que é uma obra de fantasia, fala muito de ficção, etc. Mas também nós temos obras de contos, nós temos literatura de cordel, nós temos uma coletânea de poemas. E o elemento em comum é justamente o atravessamento do conhecimento filosófico. Todas as obras, veja, você vê, quando o Pedro falou há pouco, ele expõe, mesmo que indiretamente, uma série de dilemas éticos que são próprios da filosofia. Então, todas as obras são atravessadas pela filosofia nesse sentido, de fazer a escrita refletir também uma reflexão sobre a sociedade, sobre o ser, sobre o mundo, que é tipo da filosofia. Então, é nesse sentido que a gente começou a desenvolver o projeto, que tem a parceria do professor Renan, que não pôde comparecer, mas que é nosso parceiro de literatura, de língua portuguesa, e é o coordenador da biblioteca da nossa escola. Inclusive, ele é quem faz a arte de capa, faz o processo de editoração, e nós somos parceiros nesse projeto. Eu faço mais aquelas provocações filosóficas, digamos assim, que é a minha praia filosofia, e o professor Renan dá a pegada da criação literária. Tem vários estilos literários, né? Porque nós estamos falando aqui ficção, romance, contos, poemas, cordel, então é diversificado, né? São vários estilos. Os alunos, eles que se propõem, cada um, a escolher qual o estilo, ou há um indicativo para eles? A gente deixa muito livre, Vitor. No início do ano letivo, a gente faz uma espécie de mapeamento, né? A gente conversa com os outros colegas professores e a gente vai mapeando nas salas quais alunos têm interesse pela produção de algum tipo de literatura. E qual estilo que eles gostam, se sentem mais à vontade para produzir. E aí, quando a gente faz esse primeiro contato, eles dizem, olha, eu gosto de escrever romance policial, eu gosto de escrever contos de terror. A gente deixa livremente que o aluno prossiga na sua escolha e a gente vai dando todo o suporte no sentido de melhorar a escrita, de fazer algumas correções, de fazer uma reflexão sobre alguns temas que são colocados, e aí vai fluindo a escrita da obra, e o resultado é esse que vocês estão vendo aqui. Pedro, eu queria saber de você como é a tua relação com a leitura. Isso sempre foi algo constante na tua vida, desde criança, gostava ali daqueles livros infantis, gibis, né, o que a gente costuma ter contato logo, ou geralmente também só acontece quando a gente se identifica com algum professor também, né, Vitor? Isso acontece muito. Mas eu queria falar da tua relação com a leitura. E assim, você tem 18 anos, a gente sabe que, e mais uma vez a gente volta a falar sobre tecnologia, sobre o uso de celular, de internet e tudo mais, né? E isso acaba afastando um pouco quem não tem essa relação firme com a leitura, que aí, né, desenvolve vocabulário e repertório e tudo para a vida. Desde pequeno eu sempre escrevi. Eu tinha um caderninho onde eu escrevia histórias pequenas, histórias de 1 página, 2 páginas. E eu sempre tive a vontade, o desejo de fazer algo a mais, fazer um livro completo, com capítulos, falas, essas coisas. Quando eu comecei na escola José Carlos Florencio, essa vontade aumentou. E de acordo com o Fred, nas aulas que ele deu, a gente sempre é capaz de fazer aquilo que a gente deseja. E eu comecei a escrever o livro ano passado, e por incentivo de Fred, dizendo que eu consigo, que eu sou capaz, eu vim terminar o livro agora. Ô Pedro, essas histórias curtas que você produzia, elas sempre refletiam histórias ficcionais, assim, de ficção, ou outros assuntos você produzia? Eu sou um autor que eu gosto mais de histórias ficcionais mesmo. Eu gosto de magia, fantasia, bruxas,
é o tema no qual eu acho que eu escrevo melhor. E alguma inspiração, algum autor que você gostava de ler? Eu gosto muito da autora Dan Rodrigues, que ela também escreve fantasia. E também gosto muito, muito, muito do livro, que também se tornou um filme, que é Coraline, O Mundo Secreto de Coraline. E também eu me inspirei nesse livro em séries que eu gosto, filmes, que também tem essa abordagem de magia, fantasia, esses mistérios. Ô Pedro, a leitura era algo frequente na tua casa? Assim, os pais ou algum parente te presenteava com livro, ou foi uma iniciativa tua? Na minha casa, não muito. O único parente que eu tenho que ler bastante é meu primo Vitor, que sempre me presenteou com livros e me influenciou a comprar um Kindle, que é um tablet de leitura. E a partir desse Kindle, eu voltei a ler bastante e terminar, consequentemente, o meu livro. Eu fiquei curioso com o seguinte, às vezes você produz e guarda. Às vezes você produz e distribui, que é a opinião das pessoas. Como era com você? Você produzia as histórias e entregava para as pessoas da tua família, teus amigos, para eles lerem e opinarem, ou você produzia e guardava? Eu sempre tive como se fosse uma tranca. Eu não confiava no meu trabalho, de fato. Eu sempre escrevi e guardei, escrevia e guardava. É como se fosse um hobby, escrever pequenas histórias para eu ler mesmo e passar o tempo. Mas quando o professor Fred, me influenciou a escrever de fato o livro para a gente publicar na Semana de Filosofia, eu me dei conta que eu sou capaz de escrever o meu próprio livro e contar a história que de fato eu quero contar. Qual o nome do livro? O livro se chama O Grimório de Morrigan. Ele se passa na cidade de Luarim, que é de uma antiga feiticeira. Segura um pouquinho ele, porque a gente consegue mostrar nada. Pronto, pode falar. Que antigamente tinha uma antiga feiticeira. Essa feiticeira tinha um rival, ela aprisionou 3 forças mágicas dentro de um grimório, que é uma espécie de diário de bruxa. E com o passar do tempo, o livro cai nas mãos de 3 adolescentes que buscam libertar essas forças. E quando essas forças são libertadas, consequentemente, eles começam a apavorizar a cidade, trazendo caos. E o livro traz justamente isso, que é eles tentando voltar atrás do que eles fizeram. Eu fiquei curioso também para saber, Pedro, se o livro tem algo das histórias que você já escreveu, ou se no momento que você se propôs a produzir, você queria fazer algo completamente inédito, que não tivesse conexão com o que você já tinha feito. Os 3 vilões principais do livro que tem, cada um é de uma história que eu já criei. Então a gente tem a Ilha de Tifon, que é um monstro que ele é muito forte, musculoso, que eu fiz numa história de guerra. Temos a Nyx, que é a Senhora dos Pesadelos, que eu vejo como uma mulher hétera, esguia, com cabelos longos, roxos, que também veio de um antigo conto meu. E a Fúria de Apollyon também, que é um monstro que também vem de uma guerra. Então, eu já peguei parte de história que eu criei e coloquei nesse. Que legal. O professor Fred, vamos entrar nesse aspecto, né? Um aluno que produzia, já tinha um histórico de produção, mas que guardava. Como que o professor trabalha isso para que ele tenha ali a confiança, né, de apresentar essa obra publicamente? Vitor e Renata, a escola básica, sobretudo, deveria ser um lugar de ampliação das potencialidades. O jovem estudante que chega no ensino médio, ele tem inúmeras potencialidades. A escola, por definição, deveria ser o espaço de ampliação, de desenvolvimento dessas possibilidades. Ocorre que, infelizmente, de maneira geral no Brasil, na educação básica, o aluno passa pelo ensino médio somente como uma espécie de preparação para o ensino superior, para um curso que ele vai fazer de graduação. Então, todas as potencialidades artísticas, intelectuais, muitas vezes passam desapercebidas. Cabe à escola, e é isso que a gente está tentando fazer na Escola José Carlos Florencio, cabe à escola desenvolver a potência criativa do pensamento desses alunos. Observe que na obra do Pedro, veja, quando você trabalha com a fantasia, a origem da palavra fantasia no grego é imagem. É a ideia de que o pensamento
cria imagens. Você vê a riqueza dos detalhes da obra do Pedro, você percebe que é uma obra muito imagética, no sentido de que ela cria novas realidades. Vejam, isso é um potencial que poderia passar desapercebido pela escola. A escola poderia ignorar completamente. Né? Então, em sentido contrário, a gente lá tenta incentivar para que essa potencialidade ela surja, ela se materialize, inclusive na forma de livro. Né? Também o estímulo do professor a que os alunos se expressem essa potencialidade das formas mais diferentes possíveis, porque um erro muito comum de nós educadores é padronizar a forma como o aluno se expressa. Isso é um erro muito comum. O professor expõe um determinado conteúdo e cobra do aluno uma expressividade padrão em relação àquele conteúdo. Lá a gente tenta fazer exatamente o contrário. Eu uso até um termo para definir isso, que é expressividade transbordante, que é aquela expressividade que não se contém. Veja, aquilo que transborda está além da borda, está além do limite, além do que é estabelecido, que é justamente a potencialidade desse aluno, que pode virar livro, que pode virar música, que pode virar um teatro, audiovisual. Na Semana de Filosofia, a gente tem um momento só com produção audiovisual, e nós temos, por exemplo, mini documentários feitos por esses alunos. Então, essa é uma geração que, paradoxalmente, se afasta da leitura do livro físico, mas vocês verem que o Pedro disse, olha, eu voltei a ler num aparelho eletrônico, que é o Kindle. Então, vejam, é uma geração que tem muito potencial, mas a gente, enquanto não só como educador, mas como sociedade, tem que parar com esse estigma de olhar para essa geração e dizer, estão muito ligados nas telas, não querem ler, são alienados. Não são. Eles têm muito potencial. Inclusive, eles têm um potencial de criatividade que a nossa geração não teve. Percebe? Então, cabe à escola potencializar isso que eles já trazem da vida deles. Esse é o papel da escola. A gente precisa entender que as gerações são diferentes, né? Fred, Vitor e Pedro. As gerações são diferentes. E até, eu acho que foi quando o secretário de Educação do Estado veio aqui ao nosso estúdio, e ele disse que isso realmente é um desafio, né? A gente ainda tem a história da sala, todos sentados em sua banca, e ali o quadro, né, que agora é a lousa, na minha época ainda era o giz, e pessoas estudando para serem niveladas por notas, para chegar para um vestibular e cada um seguir seu destino. E, na verdade, essa geração ela exige algo além. Essas semanas temáticas são muito importantes, né, porque realmente descobrem talentos e a gente precisa ver uma nova forma de passar conteúdo para eles, né, Fred? É um desafio para os professores, né? Um desafio grande, cotidiano, mas que tem que ser realizado pela escola. Se há um espaço na sociedade onde esse trabalho tem que ser executado, pensado, desenvolvido, é justamente a escola. Né? Então, por isso que a escola talvez seja, de todos os ambientes públicos, né, de todas as esferas públicas, talvez o espaço escolar, o espaço da educação, seja justamente o espaço para a gente reverter essas situações. Então, levando em consideração a potencialidade dos alunos, é que a gente vai poder fazer isso. Mas se a gente continuar cometendo o erro de trabalhar somente o que a gente chama de recognição, ou seja, de repetição dos mesmos conhecimentos, sem nada de novo ser criado, a gente vai ter uma geração, né? Talvez a gente tenha uma geração futura aí que leve a nossa sociedade para patamares muito mais baixos que já estamos hoje. Mas se ao contrário disso, se nós investirmos no potencial criativo do pensamento, nós podemos voltar a pensar no futuro, né? O que é uma coisa que as últimas gerações têm abolido, é a ideia do futuro. A gente fica do passado para o presente, do passado para o presente, e meio que perdeu essa temporalidade do futuro. Mas essa geração, se a gente olhar com mais cuidado, sem preconceito e sem estigma, a gente percebe que eles podem muito e podem mudar a sociedade. E quem é criativo gosta de ser desafiado. Sem dúvida. Não é? Eu fiquei com uma curiosidade, eu acho que é importante perguntar sobre isso também, porque quando a gente fala sobre ficção, a gente imagina que são coisas fora da realidade, até mesmo a distopia. Mas, ainda que distópico ou imaginado, isso parte de vivências que o indivíduo tem na sociedade, ou seja, você parte da realidade
para criar o irreal, o surreal, o distópico. Então, eu queria saber, Pedro, se você consegue fazer uma associação e de repente perceber que, não sei, algum personagem da vida real possa ter te ajudado, inspirado a criar um desses personagens. Talvez alguém que você viu, com quem você conviveu, alguma situação que você viveu que te levou a construir esse personagem. Você consegue enxergar isso ou não? Eu acho que eu me inspiro mais em filmes e séries. Eu acho que não teve nenhuma pessoa que foi minha inspiração, assim, dentro do livro. Algum problema específico da sociedade que você acha que o livro também ajuda a compreender? O preconceito, né? Por conta que no livro mostra que a feiticeira antigamente sofreu, antigamente não era essa palavra, mas sofreu bastante preconceito pelo fundador da cidade, que é Auguste Loarin, que por ela se mostrar uma mulher forte, por ela se mostrar uma mulher que fazia cura através de ervas, poções, ela foi morta justamente por esse motivo. Então eu acho que o principal tema desse livro é quebrar o preconceito que as pessoas têm do que você enxerga diferente. Você está com o livro na mão, Isso. Eu imagino que os teus colegas já tenham lido. Algum colega já tenha lido. Alguém já leu? Eu tenho a minha primeira leitora. Ah. Além de Renan, que fez a correção, eu tenho a minha primeira leitora, que é minha amiga de trabalho, Silvia, que me incentivou e me encorajou a terminar. Qual foi a impressão dela? Ela gostou bastante e eu fiquei muito feliz com isso. Fred, vamos falar sobre o evento, né, da sexta-feira? Sim. Próxima sexta-feira, 14 horas, na biblioteca da nossa escola, na Escola José Carlos Florencio. A gente vai ter música, teremos uma apresentação cultural de alunos da nossa escola que tocam pífano, né, fazem uma apresentação belíssima. Nós teremos presenças ilustres, teremos representantes da ACACIL, da Academia Caruaruense de Letras. Quem sabe o Pedrinho aqui, né, no futuro não tão distante, será um dos membros dessa academia. Vamos torcer para isso. Nós teremos representantes da GRE, da Secretaria Municipal de Educação, enfim. E a comunidade escolar como um todo, né? Pais, os nossos estudantes, funcionários, professores, eles vão apresentar as obras, vão falar um pouco sobre... São quantos livros? Eu ia perguntar isso, a tiragem. São 4 obras, né? São 4 obras, incluindo literatura de cordel, poesia, conto, crônica. E a tiragem, a gente vai fazer uma tiragem inicial somente para distribuir para quem vai participar do evento, né? Serão poucas cópias, cerca de 40 cópias de cada livro, mas como se trata de uma escola pública em que os livros foram produzidos com recursos públicos, a gente vai disponibilizar para toda a comunidade escolar. Quem tiver interesse em adquirir alguma obra, o trabalho é só procurar a secretaria da nossa escola, procurar o nosso bibliotecário, o professor Renan, que vai receber gratuitamente qualquer exemplar. É impresso lá mesmo, né? Isso, na escola. Quem for na sexta-feira pode receber o livro e o autógrafo do Pedro. Exatamente. Teremos também uma tarde de autógrafo. Nossos autores estarão lá. Quem são os outros autores, para a gente registrar aqui também? Tem um aluno do terceiro ano nosso, o Iago, né? Ele faz parte da coletânea de poesias, inclusive denominada não à toa denominada de Transbordante. Olha. Ele é um dos autores. Tem também Carlos Roberto e a Maíla Rafaela, que são alunos ambos do primeiro ano da nossa, estão vindo do ensino fundamental e já estão produzindo poesias. E tem a Adriele Félix, que inclusive foi a pioneira desse projeto, lançou um livro o ano passado, já está no seu segundo livro. Ela lançou um livro ano passado de poemas filosóficos e esse ano está lançando um livro de contos, um livro belíssimo de contos. As imagens, os livros têm imagens. Você desenhou as tuas imagens, Pedro, ou não? Relacionado à capa? Não só a capa, mas dentro do livro tem alguma imagem? Não. Não tem imagem? Não. Tá. A capa é do professor Renan. Você participou desse processo? A minha capa fui eu que fiz. Olha, a capa do Pedro foi ele. Essa capa do livro, professor,
Foi a autora que A autora também. A arte da Rapaz, eles capa, fazem os tudo. próprios autores elaboram, Tá. e aí o professor Renan faz Diagrama, o trabalho né? disso, diagrama, faz a editoração, deixa na Mas eles forma de participam livro. de tudo, né? Eles são donos do processo inteiro. Exatamente, Rapaz. literalmente eles são donos. A gente Coisa só boa. dá o impulso e as orientações básicas, mas eles são literalmente os autores. Muito Coisa bom. boa. Muito bem, 8 horas e 58 minutos. É isso, gente. Professor Fred Santiago, muito obrigado pela presença. Pedro Vinícius Santos Silva, autor, estudante, esteve aqui com a gente. Sucesso. Obrigado pela presença. Obrigada. Obrigado, professor. Obrigado a vocês, a gente é quem agradece pela oportunidade. 8 horas e 58 minutos. Vamos? Lá vem ela. Ela tá aí. Aline Souza. E o Vai pedir o quê? bom dia, gente. Obrigada pela companhia. Um cheiro e até amanhã. Boa